que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas são o que elas escolhem. Mas pessoas que são cada vez mais contaminadas pelo medo, né? RC 88 eu explico isso. Deus e o diabo estão dentro de você. Elas são mais cíclicas. E aí, quando as pessoas são cíclicas, filho, elas vão escolher por influência, elas vão escolher pelo seu meio, elas vão escolher pelo que é moda, elas vão escolher pelo que o grupo indica. Elas são levadas pela maré. As pessoas começam a ser individuais, ter uma identidade, quanto mais sobem o seu nível de consciência, quanto mais conseguem expandir a sua consciência. E aí você já tem que ter vencido as camadas do prazer, você já tem que ter vencido as camadas da materialidade, para aí sim você começar a descobrir quem realmente você é de potência. E aí você vira um ser de razão. Então, filho, a gente só vai conseguir escolher a verdadeira identidade, o verdadeiro ser, as verdadeiras decisões da nossa natureza das coisas a partir desse nível 8. E aí você tem uma alma da razão, uma alma livre e uma alma de potência. Mas esse processo da alma grande, filho, parece o inferno. Porque como você, para subir em cada horizonte, você precisa desafiar o medo, um medo de ser criticado, um medo de ficar sozinho, o medo de não ser aceito, o medo das pressões, o medo das angústias, o medo de não ter resultado. Cada vez que você vence um desse, é um desafio. É se colocar à prova, é se botar em segurança. É o paraíso desconhecido. A maioria prefere infernos conhecidos. É um instinto de sobrevivência. E quando a pessoa não busca transcendência, ela se conforma. Então, a maioria das pessoas são, filho, são o que o ambiente ou as coisas escolheram por elas. Elas são pobres de espírito. Elas não guiam seu próprio caminho. Elas são guiadas, por isso são ovelhas. Nós que estamos buscando ser cão pastor, a gente precisa transcender para poder conduzir aqueles que não estão conseguindo. Porque por mais, entende uma coisa, por mais que essas pessoas tenham uma alma pequena, isso não quer dizer que elas são ruins. Elas têm um comportamento bom. Bem e mal não existe, filho. O mal é um termômetro frio. O bom é um termômetro quente. Não existe quente e frio, existe só termômetro. Existe só temperatura. O mal é a ausência do ser. Então ele fica egoísta, mimado, escravo. Então ele acha que tomar dos outros, porque ele não quer bancar o processo de suportar para poder conquistar, é caminho. Porque o que importa é o meu ego, é o que é bom para mim. Então, né, Platão vai dizer, Sócrates vai dizer, ninguém é mal. No ruim, no pior das pessoas, ele está sendo bom pro ego dele. Essa é a grande questão. A maioria das coisas que a gente fala que é uma pessoa má, é uma pessoa de baixo horizonte de consciência, altamente egoísta, altamente narcisista, que só pensa nela. Sem culpa, filho. E ela é sem culpa. Por quê? Porque ela nem sabe que existem outros. Só importa o ego dela. Quem está no trono da vida dela? O eu. Só eu importo. Então ela faz coisas ruins com você e não sente culpa. Ela acha que está fazendo o que é melhor para ela. O problema é seu. Nessa disputa eu ganhei. E aí quando você ganha, injusto, covarde e aí ressentido. Esse é o caminho de uma alma pequena. Agir por ressentimento, agir de forma reativa, não ter consciência do seu destino. E acreditar realmente que está certo. Porque tudo aquilo que eu não conheço, eu ignoro. Então, se o meu horizonte de consciência só resume-se ao meu eu, né, nos menores níveis, só importa o que eu sinto. O resto todo eu ignoro. E aí você pega uma pessoa que você vai se relacionar e aí você não consegue dimensionar o horizonte que ela tá. Mas a pessoa só faz por ela, só interessa o que é bom para ela, e você é só um suporte, que é confortável estar aqui enquanto é interessante para ela. E você não se dá conta. Mas você não se dá conta porque você não se dá valor. A tua consciência de identidade é baixa. Você prefere ser aceito, você tem medo de ficar sozinho, porque você não expandiu sua consciência. Você não enfrentou seus medos. Então você e ele são dois ambos.
com consciência reduzida. Com consciência reduzida. Uma pessoa com uma consciência elevada, ela não vai aceitar menos do que ela merece. Ela não vai se condicionar. Se você se colocasse, fizesse uma reflexão, pensasse, minha filha aceitaria, eu queria que minha filha aceitasse isso que eu aceito? Não. Então eu também não deveria aceitar. Porque eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então eu não posso fazer pelos outros o que eu não quero que faça por mim. Essa é a questão. Essa é a questão. Cara, eu vou ligar o ar aqui. Essa é a questão. Eu não deveria aceitar. Mas como ambos têm horizonte de consciência quebrado, reduzido, ninguém vai saber perceber, sabe? Um acha que dá pra consertar o outro acha que só interessa a ele mesmo, e aí você tem um relacionamento merda. Então, o baixo horizonte de consciência, e no curso eu aprofundo isso, ele torna as pessoas cíclicas, egoístas, mimárias, escravas, e de percepção externa, mais viciosas. São características que a gente vê de forma pejorativa, mas são características de baixo horizonte de consciência. A transcendência, as pessoas que a gente começa a ver viver por uma causa, elas estão em outro nível de consciência, que às vezes você de baixo não consegue entender o quanto isso é vantajoso ou não, né? Eu não consigo explicar para um cara que pensa em filho como dinheiro, meu filho custa tanto, que o que ele me retribui vale mais do que todo o dinheiro que eu já tive na vida. Mas o cara, né, quem nunca viu a luz, acha um absurdo, queima os olhos. Então pro cara queima os olhos quando eu falo isso. Né? Quando eu digo que casamento é compromisso, e aí você tem que liderar sua mulher como Cristo liderou a igreja, servindo, protegendo, provendo, o cara acha que eu dou mole pra mulher. Que mulher é tudo malandra. Mas ele tá numa camada que ele tem medo ainda de mulher. Então como é que eu vou explicar para um cego quanto é bela as cores? Um surdo, como é bom ouvir uma música? Não dá, filho, não dá. A gente vai mostrando o caminho, mas é a natureza das escolhas dele. Ele é o que ele escolheu ser, mesmo que seja de forma inconsciente. E a maioria das pessoas é impulsionada a ser de forma inconsciente. E aí elas não mudam. Porque quem não sabe que tinha escolha, não escolhe. Ela não sabe. Então assim, quando eu digo pra vocês, a coisa mais importante que esse canal tem que mostrar pra vocês é mostrar que vocês têm escolha, independente de onde vieram. Eu não conto as minhas histórias, as minhas dificuldades pra, de alguma forma, exaltar. Eu conto para que vocês vejam um exemplo de quem passou. Mas tem outros. Mas podendo contar de causa própria, traz mais verdade. Então só para isso que eu conto. Essa é a grande questão. E aí, filho, a grande questão é quem as pessoas são? E aí vem o maior fardo que Deus deu pra gente. O maior fardo que Deus deu pra gente foi o livre-arbítrio. Né? Deus ou a criação deu pra gente o livre-arbítrio. Por quê, filho? A verdade sobre o livre-arbítrio, filho, porque ele é um fardo. Porque ele é a capacidade de poder escolher e dever arcar com os próprios destinos. Filho, você não tem culpa do seu passado. Você não tem culpa dos seus traumas ou das suas feridas. Mas você é responsável de escolher o seu futuro. Mas, Kadar, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Foi a natureza das coisas, filho. São como são. Agora que você despertou em consciência, o teu futuro você escolhe. Esse é o peso do livre-arbítrio. Arcar com as próprias escolhas. E aí você não escolhe o seu futuro por causa das suas dores. Só que assim, daqui a 20 anos, você ainda vai estar na mesma dor, porque você parou sua vida por causa do medo. Porque você não quis encarar. Isso foi uma escolha sua.